Sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Que alegria em ter a sua companhia, que alegria em passarmos alguns minutos, através deste vídeo, estudando, meditando, repensando e analisando conteúdos fundamentais trabalhados por Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Já passamos da metade do livro A Caminho da Luz e tem me gerado grandes ensinamentos. E feliz estou por ver que outras pessoas também têm se deparado com a mesma situação. No dia de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 18º, os abusos do poder religioso. Vamos ver nesta primeira parte os franciscanos e veremos na segunda parte a Inquisição e também a obra do papado. E veremos no próximo vídeo o início do capítulo 19, do capítulo 19, as Cruzadas e o fim da Idade Média. Gostaria de deixar o nosso WhatsApp para que você possa interagir comigo. O número é 19 997 78 2794, ou você pode acompanhar também pelo Telegram, Divulgando Espiritismo. É um canal no Telegram e a sua mensagem ela é muito importante para todos nós. Começa Emmanuel falando sobre os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Emmanuel, ele é muito carinhoso ao falar de Francisco de Assis. No vídeo passado, nós já tivemos a oportunidade de ver neste mesmo capítulo, no item anterior, um item chamado Francisco de Assis. E aqui nós estamos vendo o seu postulado e os seus exemplos que culminaram numa das ordens mais respeitáveis dentro da Igreja Católica, que é a ala dos franciscanos. Uma ala voltada à caridade, à beneficência, à ajuda ao semelhante, materialmente e espiritualmente, conforme o rito da Igreja Católica. O seu exemplo não modificou os poderosos da época. Muitos continuaram avarentos, orgulhosos, prepotentes, pensando no poder temporal. Muitos até o admiraram. Muitos até reconheceram seu esforço, como, por exemplo, Gregório IX, que foi aquela pessoa que canonizou, que deu o título de santo para Francisco de Assis, reconhecendo nele o seu trabalho. Porém, Gregório IX simplesmente foi o iniciador do Santo Ofício, da Inquisição, da perseguição. Ele é narrado por André Luiz no livro Libertação. No livro Libertação nós vamos ver a personalidade de Gregório. É o mesmo que era contemporâneo de Francisco de Assis. Via nele um arauto da paz, um eminente representante do alto, mas, não conseguindo mudar os seus ímpetos e os seus impulsos, marcou a história como sendo o iniciador da Inquisição. Então nós percebemos que Francisco de Assis, como qualquer outro personagem espiritualizado que passou em nosso seio, naturalmente que ele consegue mudar algumas coisas, reverter algumas outras coisas, convidar pessoas à lucidez espiritual. Mas não muda todo mundo, tanto quanto a pandemia não mudou a vida de muitos. Muitos continuaram sendo, antes e depois da pandemia, a mesma pessoa. Outros olharam, observaram, analisaram o contexto. Na época de Francisco de Assis foi a mesma situação. Aquela situação, seu exemplo de amor, o seu devotamento aos animais, o seu desapego à matéria, já que foi um dos grandes iniciadores daquela ideia do desapego, deixando toda a sua fortuna de lado, deixando tudo o que ele possuía e usando apenas uma roupa simples e seguindo, levando a mensagem do Cristo. Naturalmente que passou-se quase 1000 anos
e o seu exemplo até hoje está conosco. Francisco de Assis não é um patrimônio apenas católico, não é um patrimônio apenas da Igreja Apostólica Romana, é um exemplo para todo cristão ou para toda pessoa que aspira ser uma pessoa de bem, uma pessoa equilibrada. Dentre muitos feitos de Francisco de Assis, por exemplo, foi ele que fundou, que iniciou a ideia do presépio. O presépio que nós tínhamos até pouco tempo atrás, já que as famílias vão modernizando e deixando muitas coisas de lado, o presépio que nós víamos na casa de nossos avós, por exemplo, de nossos pais, colocando em cima da mesa a simbologia do capinzinho, a simbologia da manjedoura, a simbologia dos animaizinhos, a simbologia de José, de Maria, dos 3 reis magos, aquela ideia partiu de Francisco de Assis. Só que na sua época não era como é hoje. Animais, o estábulo, a manjedoura, em forma de exemplo. Não, naquela época ele encenava. É como se fosse um grande teatro a céu aberto. Então muitas coisas nós devemos a este eminente arauto da paz. Continua Emmanuel. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mister de regenerar almas para Jesus. Então muitos, vendo seu exemplo, outros tantos o seguindo, outros tantos vendo a sua modificação comportamental, já que ele era filho de um nobre, quis conhecer o mundo, foi para a guerra, retornou para a casa do pai ferido, machucado entre a vida e a morte, mas ouviu o apelo: Francisco, reconstrua a minha igreja. E realmente ele reconstruiu. Ele reconstruiu no sentido físico, levantando a capela destinada a São Damiano, mas ele reconstituiu também no coração de muitas pessoas da sua época e até dos dias atuais, a vermos que Jesus Cristo não é um Cristo mercantil, que Jesus Cristo não é uma personalidade que nós devemos barganhar. Não, ele viveu simples, Francisco de Assis, como Jesus o viveu. Ele dava atenção para todos como Jesus o fez. Ele tratava todos, prostitutas, camponeses, pessoas de má vida, paralíticos, leprosos, rancenianos e assim sucessivamente, com dignidade. Ele foi em proporção menor o que Jesus foi na sua época. Então Francisco de Assis, para mim que sou espírita e nessa existência não tive nenhum vínculo com a Igreja Católica, eu o vejo como um grande exemplo. Eu o vejo como um exemplo a ser seguido. Eu o vejo como uma personalidade que encarou a sua época, conheceu o mundo, mas como, por exemplo, Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinhos, retornou para a casa do Pai. Isso serve para mim, que muitas vezes vou longe da casa da verdade, vou longe da casa da simplicidade e de quando em quando somos convidados a retornarmos, somos convidados a colocarmos os nossos pés no chão e seguirmos firmes no trabalho com Jesus. E encerra Emmanuel falando dos franciscanos. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Olha que interessante, esta ordem chegou a ter 200 mil correligionários, 200 mil membros. Eles não aceitavam o que os religiosos da época aceitavam, das outras ordens, por exemplo. Ficar num templo, comendo bem, dormindo bem, vivendo bem conforme a época. Se a gente for analisar como é que era viver bem naquela época e como é que é viver bem hoje, há uma diferença muito grande. Mas eles não. Eles seguiram à risca
o exemplo do seu professor. Francisco de Assis foi um belíssimo professor de caridade, de bondade, de honestidade, de desinteresse, de desapego, de amor ao próximo, de ser leal ao Cristo sem exigir nada em troca. Ele foi um grande exemplo do que é ser cristão, passando pelas lutas que qualquer homem passa, que qualquer mulher passam. Mostrou para todos nós que é perfeitamente possível ensinar as pessoas. Francisco de Assis, como Cristo, não deixou um livro escrito, não deixou mandamentos, não deixou receitas para a busca da felicidade. O seu maior triunfo foi a sua vida, o seu exemplo reto, ao ponto de ter uma ordem de 200 mil pessoas. Se nós analisarmos no século em que reuniu essas pessoas, nós não podemos comparar com hoje. Hoje nós temos 8 bilhões de encarnados. Na época de Francisco de Assis e dos franciscanos, nós devíamos ter quanto? 1 milhão? 800 mil? Meio milhão? 700 mil? Então, era outra época, outros costumes, para nós vermos como o seu exemplo foi arrebatador. Não escreveu nada, mas o seu exemplo está no seio da humanidade e de muitos corações. Portanto, para nós sermos uma pessoa boa, eu não preciso estar na mídia. Francisco de Assis não tinha mídia. Eu não preciso ser um escritor exímio. Francisco de Assis não foi. Mas eu preciso, pelo meu exemplo, arrebatar outros corações, para que possam também me seguir, para que possam também pegar o meu pequenino exemplo e engrossar a fileira daqueles que procuram no dia a dia, no esforço, na dedicação, corrigirem a si próprios, ajudando o próximo pelo exemplo. Portanto, é uma belíssima passagem esta que estamos vendo com Emmanuel. No segundo momento, veremos um momento que não é tão agradável da história, a Inquisição. Os cristãos perseguindo aqueles que pensavam, que agiam diferentes, perseguindo os médiuns, perseguindo os pensadores, perseguindo os cientistas da época que tinham outros nomes, perseguindo pessoas que pensavam e agiam contrário. Um capítulo triste, um capítulo doloroso, um capítulo que levou muitas pessoas à morte, mas é um capítulo importante de nós estudarmos. Não saia daí não. Nós vamos para um intervalo, ele é rápido, e quando retornarmos, pegue o seu livro, seja o livro físico, seja o seu e-book, e vamos acompanhar com Emmanuel, aprendendo com este livro que a cada vez que eu leio, estudo e abro uma página, mais e mais eu vejo o material abençoado que aqui está contido. Já retornaremos do pequeno intervalo. Retornamos com o nosso estudo do livro A Caminho da Luz. O intervalo é rápido. Neste interim, mande a sua mensagem, interaja comigo, tem dúvida, tem comentário, quer fazer uma pergunta? O WhatsApp é 19 997 782794. Vamos ver agora sobre a Inquisição. Emmanuel nos fala: muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado por Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte, pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos
era teatro de cenas amargas e sacrilegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Eu fiz questão de ler os 3 parágrafos que compõem este tema, já que o nosso segundo bloco será destinado à Inquisição e também à obra do Papado, para nós vermos que foi uma época de muita tristeza, uma época de perseguições, uma época de mortes, uma época em que não podia argumentar, uma época em que podia se fazer tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da heresia, em nome do fanatismo religioso. Foi o momento dos mais tristes que o cristianismo passou no seio da humanidade. Perdeu-se o respeito pela vida humana, perdeu-se o respeito pelo valor da vida, perdeu-se tudo o que nós vemos. Não se respeitava ninguém, a instituição católica naquele momento via apenas os lucros, via apenas o poder. Há muito tempo já estavam ensaiando a vinda e o surgimento da Inquisição, e foi em 1231, com Gregório IX, que nós tivemos o início deste momento terrível, deste momento amargo, deste momento que tem até hoje muitos espíritos ainda endividados pelo modo que tratou seu semelhante, pela perseguição, pelas sentenças lavradas, pelo suplício que colocou na vida alheia, pelas mais variadas modalidades de tortura. É um momento que não vale a pena nem nós gastarmos muito tempo. Isso nós vemos na história, isso não precisa Emmanuel mostrar, isso nós vemos na escola, nós vemos na história, nós vemos tristemente este capítulo. É um capítulo que serve de alerta. Todas as vezes que nós fugimos de darmos o devido valor à vida humana, o devido valor das opiniões contraditórias, o devido valor que nós todos estamos no mesmo caminho, em lados temporariamente opostos, levou-nos a termos pensamentos que imputaram na mentalidade humana o direito de perseguir e de tirar a vida alheia. É um capítulo triste, que merece da nossa parte apenas e tão somente prece por aqueles irmãos que infelizmente naquela época enveredaram para este caminho. Muitos deles já passaram quase 900 anos, quase 9 séculos. Muitos deles, até hoje, sofrem terríveis perseguições por parte daqueles que eles perseguiram e flagelaram. Só merece da nossa parte a compaixão. O item seguinte, e último que fecha este capítulo, é a obra do Papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Por 600 anos, nós ficamos aterrados a este pensamento altamente ultrapassado, herança do papado, herança da ideia que foi incutida pelo Império Romano na época de Constantino
e de outros que vieram e colocaram no Império Romano o cristianismo como a religião oficial. Dê poder a uma pessoa e passamos a conhecer esta pessoa. É um dito verdadeiro. Se sem poder, muitas vezes já abusamos dentro do próprio lar, aqui nós vimos o que o poder nas mãos erradas podem fazer. Matava-se, perseguia-se, não importava se ia deixar órfãos, não importava se ia deixar uma esposa com filhos, não importava nada. Era pelo bel prazer. Era uma perseguição mesquinha. E o mais triste, deplorável e condenado em nome do Cristo. Olha que pobreza moral nós vivemos nesta época. Olha que pobreza associarmos o nome de Jesus Cristo a uma pessoa que pensa diferente, sendo que qualquer pessoa de bom senso, estudando o Novo Testamento, vê que Jesus foi uma das pessoas que mais respeitou quem pensava diferente. Nunca levantou uma mão quando foi perseguido. Quando estava diante de 2 ladrões confessos na cruz, não esbravejou, não reclamou. Quando estava diante de Barrabás, não fez defesa de si próprio. Não falou, me liberte, ele é o culpado. Eu sou inocente, ele é criminoso. E em nome dele, nós fizemos, e até hoje, nós abusamos em nome das religiões. Até hoje, pegamos as pessoas que não têm uma capacidade ainda de pensar por si próprios e pegamos dinheiro das pessoas. Fazemos com que as pessoas pensem conforme nós pensamos. Tem muitas religiões por aí que para casar, o filho tem que pedir, não é para o pai não, é para o pastor. A gente está em pleno século XXI, com costume de século XV, de século X. A gente está em pleno século XXI pedindo bênção para os chefes religiosos. Será que falta para nós cabeça para pensar? Refletir, falta bom senso. Falta nós pegarmos Jesus e falar, Jesus é amor, mas a gente está extorquindo o povo. Na pandemia, as religiões querendo abrir a todo custo, para ter dízimo, para ter coleta, e gente morrendo, e gente se contaminando. A gente não pode brincar em nome de Jesus. Jesus tem que ser levado por nós com muita seriedade, por isso tem tanto ateu. Na Europa, no Brasil, no mundo. Porque a gente brinca com o nome de Deus. Brinca com os exemplos de Deus, de Jesus. Aí depois a gente vê o filho que não quer seguir o caminho correto e pergunta assim, onde eu errei? Então, eu vejo nesse ponto aqui que a mensagem ela precisa ser de meditação. Há momentos em que nós precisamos ser dóceis, pacíficos, bem-humorados, mas há mensagens também que nós precisamos ser firmes. E tem muita gente dessa época aqui, papas, bispos, inquisidores, que passaram quase 900 anos e até hoje estão sofrendo perseguição atrozes daqueles que eles mandaram matar. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado. Ser religioso não é na religião só não. Ser espírita não é esquentar o banco do centro espírita, não é dar comida para necessitado, não é dar passe, não é falar bonito, não é ficar fazendo live no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. Ser espírita é pegar o exemplo desses grandes personagens, como vimos no vídeo passado e no início desse vídeo, exemplos de Francisco de Assis, e falarmos assim, hoje eu quero ser um pouco de um Francisco de Assis. Hoje eu quero ser um pouco de um Vicente de Paulo. Hoje eu quero ser um pouco de Madre Teresa de Calcutá. Hoje eu quero ser um pouco de Chico Xavier. Porque do contrário, Jesus está a pé com os religiosos. Jesus está a pé com os espíritas, Jesus está a pé com os umbandistas, Jesus está a pé com os católicos, Jesus está a pé com os protestantes. Porque nós somos bons é para falar, é para live, é para congresso, é para reunir 1000 pessoas e sair falando em nome dele. Mas quem é que está indo para as praças dar comida para pobre?
para necessitado? Quem é que está disposto a secar feridas? Então nós vemos que nós modernizamos muito a mensagem do Cristo. Nós sofisticamos muito a mensagem do Cristo. Nós elitizamos muito a mensagem do Cristo. E hoje nós já não sabemos mais o que é cristianismo primitivo e o que é uma criação atual, pelos excessos da mensagem. Então eu convido a todos a repensarmos, a analisarmos profundamente o caminho, já que dizemos ser cristãos, o caminho que nós estamos escolhendo. Estamos passando por um período cíclico de transição do planeta. Um período que não perdoa mais a nossa indisciplina conosco mesmo e com o nosso semelhante. Vigiemos muito o nosso pensamento. Analisemos muito o que passa pelo nosso coração e humildemente peçamos força para sermos firmes no ideal. É preferível fazermos pouco com amor e com simplicidade do que querermos fazer muito, deturparmos a mensagem, enveredarmos para a vaidade e nos perdermos no orgulho. Pensemos, analisemos, reflitamos. É momento de pegarmos tudo isto, trazermos para a nossa vida e sermos sinceros conosco mesmo. Eu encerro o programa de hoje, o estudo do livro A Caminho da Luz, conclamando a todos a trabalharmos mais e observarmos menos. Que Jesus, o nosso Mestre maior, nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Muita paz no coração de todos.